Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje vamos começar uma série de vídeos com histórias completas das grandes sagas do Batman. E qual que não é a melhor senão a grande origem do personagem? Bem, é óbvio que eu tô falando do Batman Ano 1 e é ela que vamos completar no vídeo de hoje. Então, vamos lá! Tudo começa no dia 4 de janeiro. O policial James Gordon chega de trem à cidade e a compara ao inferno, enquanto ele olha pela janela e vê um avião na qual o bilionário Bruce Wayne está voltando depois de um longo hiato para a cidade. Bruce, contudo, sente que deveria estar mais perto e ter voltado de trem. Bem, já o Gordon revela que a sua esposa, a Bárbara, pode estar grávida, mas confessa que gostaria de não fazer uma família num lugar como Gotham. É quando o oficial Flash encontra o Jim e diz que o comissário Loeb está à procura dele e deseja uma calorosa boas-vindas ao Gordon. Enquanto isso, Bruce Wayne é recebido com pompas pelos repórteres no aeroporto. A imprensa pergunta quais são seus planos, mas ele decide não comentar nada. Na delegacia de Gotham, o comissário Loeb fala para o Gordon que acredita que ele tem o que é necessário para ser um ótimo policial na cidade. O Gordon, por sua vez, diz que ele não precisa desconfiar da sua honestidade e que fará um ótimo trabalho. Mas, pelo que parece, isso é o que menos preocupa o Loeb. Já na mansão Wayne, o Bruce finalmente se reencontra com o Alfred. Ele então fala diretamente com seus pais em pensamento que é bom estar de volta. E bem, voltando para a área metropolitana de Gotham, o oficial Gordon e o detetive Flash acabam se tornando parceiros. Logo de cara, o Gordon percebe que o Flash é um daqueles policiais duros e corruptos quando ele bate sem motivo algum em mendigos na rua. O Jim tenta se controlar. Ele sabe que se reagir nesse momento vai ser o pior para ele. Mas, mesmo assim, observa todos os movimentos do Flash para futuras referências. Depois, o detetive retorna para a viatura e justifica o que fez como um erro de vista. É aqui que temos esse belo painel sem diálogos do Bruce visitando as lápides de seus pais. O painel todo não tem fundo, apenas o branco, mostrando que o lugar está coberto de neve. E então pulamos para o dia 12 de fevereiro. Com mais de um mês na polícia, o Gordon parece não ter se adaptado bem. E o Flash está preocupado, pois o Jim leva o seu trabalho muito a sério e teme que ele pode não ser corruptível. Agora, no dia 21 de fevereiro, vemos Bruce treinando nos jardins da mansão Wayne. Ele fala que tem o conhecimento, a técnica, mas sente que algo está faltando e que precisa esperar. Alguns dias depois, a preocupação de Flash chega ao comissário Loeb. Ele admite que o Gordon não vai ser corrupto e está dando trabalho na polícia. O comissário então permite que o Flash e os outros policiais deem uma surra em Gordon. E isso realmente acontece alguns dias depois, no dia 11 de março. Mas primeiro vemos o Bruce em seu carro disfarçado. O bilionário cria uma cicatriz falsa para ser algo bem marcante e que ninguém consiga o reconhecer. Ele explica que vai fazer uma missão de reconhecimento para ver o pior lado de Gotham. Enquanto isso, vemos o Gordon indo para casa após um dia de trabalho, revelando que de fato a sua esposa está grávida, quando algumas pessoas mascaradas aparecem na sua frente e começam a atacá-lo com tacos de beisebol. O Gordon tenta reagir, mas como são muitos, ele não tem chance e leva uma surra. Mas nisso percebe que o Flash era o responsável por tudo isso. Do outro lado da cidade, o Bruce está passeando de forma anônima. É quando uma adolescente aborda Bruce, dizendo que ela pode ter a idade que ele quiser, deixando implícito o que ela queria fazer. Só que do nada, o cafetão dessa adolescente surge e diz que ela está escolhendo mal os seus clientes.
pois ele suspeita que Bruce seja policial. Contudo, esse cafetão acaba irritando o Bruce quando ele machuca a adolescente. E por causa disso, o Bruce o provoca. Logo fica claro que eles vão acabar brigando, embora esse não fosse o objetivo do Bruce desde o início. Acima deles, uma mulher chamada Selina Kyle observa tudo. Enfim, o Bruce tem um controle total da luta e consegue chutar o cafetão para longe. Mas é quando a adolescente o ataca com uma faca nas pernas. Várias outras mulheres pulam em cima de Bruce e ele precisa se defender. É quando a Selina Kyle fala no topo para todo mundo parar, pois ninguém tem o direito de machucar a sua Holly, que é aquela menina adolescente que vimos antes. Selina pula do prédio e começa a lutar contra Bruce, mas isso logo chama a atenção da polícia. O Bruce sabe que se for pego, é o fim para ele. O problema mesmo é que os policiais chegando e atiram no seu ombro e ele cai. Sangrando muito, o Bruce não consegue revidar e acaba sendo preso. Quando ele acorda, está dentro da viatura da polícia. Ele fala para os dois pararem o carro e quebra as algemas com seus punhos. Livre, ele usa suas mãos para fazer com que os policiais batessem o carro, provocando um grande acidente. Assim, o Bruce consegue fugir dos policiais, mas antes disso, tira eles do veículo para não morrerem. E depois de muito esforço, ele consegue voltar para o seu carro e retorna para a mansão Wayne todo ensanguentado. Enquanto isso, vemos o Tenente Gordon indo atrás do Flash para dar o troco. Ele encontra o Flash numa casa bebendo com alguns amigos e fica de tocaia até ele sair. Quando o Flash liga o carro, o Gordon decide ir atrás e ataca no momento certo, justamente quando os veículos estão afastados da cidade. O Gordon provoca um acidente e o força a sair do carro. Ele aponta uma arma para o policial e então se revela. Honrado como sempre, o Gordon guarda a arma e joga um taco de beisebol para o Flash ter alguma vantagem na luta. E então o Flash ataca, mas o Gordon desvia lindamente e mostra saber lutar muito bem. Mas apesar da surra que ele provoca, o Gordon confessa que se manteve para deixar o Flash fora do hospital. Quando ele deixa o Flash inconsciente, tira as roupas dele e o algema no meio do nada. Ele não está preocupado, pois sabe que o Flash não irá contar para ninguém por causa do seu orgulho. É então que vemos o Bruce em sua mansão sangrando. O Bruce está sentado olhando para o busto do seu pai. Ele diz que tentou, mas não sabe como fazer isso. E se pergunta se deve chamar o Alfred utilizando um sino ou se deve ficar parado e esperar a morte. É então que ele se lembra da morte de seus pais e dos votos que ele fez. E nisso, do nada, surge um morcego quebrando uma janela de vidro da mansão. E para o Bruce, isso é o suficiente. Ele deve se tornar um morcego e então, finalmente, toca o sino. Um mês depois, o Gordon é chamado para atender uma situação de reféns na cidade. Ele faz o possível para chegar rápido no local, enquanto que a sua equipe diz que o sequestrador possui um histórico no asilo Arkham. É quando chega o batalhão de choque da polícia antes. Eles querem invadir, mas o Gordon também chega e não permite nada disso. Ele quer resolver isso sem mortes. O nosso herói policial se aproxima do apartamento que está o sequestrador e mostra que não vai estar armado. E sem o Gordon saber, a imprensa toda está no local e transmitindo para toda a cidade. Ao entrar no apartamento, Gordon se aproxima do sequestrador e pede calma. Só que como um raio, o Gordon então desarma o criminoso e dá um soco, resolvendo totalmente a situação. No dia seguinte, o chefe do batalhão de choque reporta para o comissário Loeb que foi humilhado pelo Gordon e que eles precisam fazer algo com ele. O comissário concorda, mas que nesse momento isso não é possível, pois o Gordon se tornou uma espécie de herói da imprensa. Alguns dias depois, o Gordon começa a se arrepender de estar em Gotham e se pergunta se deveria ir para Metrópolis.
É quando o telefone toca e a sua esposa atende. É a polícia que fala sobre um caso envolvendo um morcego gigante. É quando a narrativa muda para o Batman. Vemos ele em ação pela primeira vez. Ele pula na saída de emergência para impedir um roubo. O herói chega com tudo e os bandidos realmente ficam com medo de sua presença. Tanto que até um se assusta e cai do parapeito. O Batman faz o possível para segurá-lo e consegue. Contudo, os outros criminosos começam a atacá-lo. Com apenas uma mão, o Batman consegue deter os outros 2 bandidos. Entretanto, o herói para respirar e admite que foi pura sorte de principiante. No mês seguinte, a polícia decide criar uma força-tarefa para deter a pessoa vestida de morcego. O Gordon é o encarregado da investigação e explica que o morcego está atuando sempre de noite. É nisso que o detetive Flash explica que já teve um encontro com o Batman. O detetive explica, mas suprime alguns detalhes e exagera em outros para justificar a surra que ele levou do morcego. É então que no dia 19 de maio temos a cena mais emblemática da HQ. O Batman desarma facilmente a segurança da mansão e vemos que dentro dessa mansão, grandes poderosos da máfia de Gotham, incluindo o comissário Loeb, estão jantando. Obviamente que o grande assunto da mesa é o Batman e de como ele está trazendo efeito positivo na cidade. Do lado de fora, o Batman escuta tudo. É quando ele decide agir e joga uma bomba de fumaça para dentro da sala. Corta a iluminação e depois explode a parede para fazer uma entrada dramática. E então fala: "Senhoras e senhores, vocês têm se alimentado bem. Vocês têm se alimentado da saúde de Gotham, do seu espírito. Mas que a partir desse momento, ninguém está a salvo." No dia seguinte, o Loeb exige que o Gordon capture o Batman, custe o que custar. E isso resulta em táticas sujas do policial para capturá-lo. Mas o morcego não cai em nenhuma delas. Mas para o Batman, a atenção mesmo está toda na máfia e o foco é o Carmine Falcone nesse momento. Já Gordon está tentando descobrir quem pode ser o Batman. E ele acredita que pode ser o Harvey Dent. O policial chega inclusive a interrogar Dent em seu escritório, mas falha em perceber que o Batman estava ali escondido. E ao voltar para a delegacia, Gordon discute com a detetive Essen quem poderia ser o Batman. E surge o nome de Bruce Wayne. É quando do nada surge um caminhão na frente do carro de Gordon. O policial consegue desviar, mas parece que o caminhão está sem freio e vai bater numa velhinha com um carrinho no meio da rua. O Batman, que estava ali por perto, escuta os barulhos e pula para salvar a velhinha, enquanto que o Gordon pula do seu veículo para o caminhão, querendo salvar o motorista. E tudo funciona, mas o Batman é pego pela detetive Essen, que tem a arma apontada para o herói. Só que o morcego é rápido e consegue desarmá-la. Mas nesse momento, a polícia toda chega ao local. O Batman tenta fugir, mas Gordon manda todo mundo atrás dele. Um policial consegue atirar na perna do morcego, o ferindo gravemente. O Batman vê que a sua chance é de se esconder num apartamento abandonado. É nisso que o Gordon fala para os seus homens que não é para atirar em ninguém, pois o Batman ainda não fez nada. Contudo, sem dar nenhuma ordem, um helicóptero aparece e joga uma bomba no prédio, que explode. O Batman é jogado para longe na explosão e com os detritos, o seu cinto de utilidades, vejam só, se torna um cinto de inutilidades. Por sorte, ele encontra um túnel para descer no térreo do prédio. Enquanto isso, a explosão da bomba chamou a atenção da menina adolescente Holly, que então acorda sua amiga Selina Kyle para observarem tudo. E do lado de fora do prédio, o Gordon escuta os homens da SWAT da polícia falando que ninguém vai sair vivo dessa batida. E logo o Gordon percebe que a presença do Batman realmente está mexendo com os corruptos da cidade. A equipe da SWAT entra no prédio e consegue chegar no mesmo lugar que o Batman está. O grupo é formado por 6 policiais,
E o Batman, logo de cara, consegue nocautear 2 de forma furtiva. O herói tenta avisar pelo rádio dos policiais para os outros desistirem, mas o aviso é inútil. O morcego então se esconde novamente e utiliza uma arma secreta que chama vários morcegos que estavam na caverna da mansão Wayne. Contudo, os morcegos vão demorar alguns minutos para chegar até ali. Nisso, o herói precisa ganhar tempo e usa uma zarabatana para deixar um policial inconsciente. Só que por causa disso e de um gato, a sua posição acaba sendo dedurada e a polícia chega com tudo atirando nele. O Batman faz o possível para se desviar dos tiros, utilizando as sombras. No meio de tudo, ele ainda consegue salvar um gato. O herói então fica encurralado pela polícia e então chuta numa viga que derruba o resto do prédio em cima de todos. Isso permite ao Batman escolher o seu adversário, que então o joga para fora do prédio. O detetive começa a lutar 1 contra 1 e é nesse momento que chegam os morcegos. Eles passam pela cidade, criando quase que uma nuvem negra, e isso permite ao Batman fugir utilizando ela. Quando a polícia percebe, o Batman está fugindo utilizando uma moto. O Gordon depois conta que o Batman conseguiu fugir e trouxe grandes consequências para a polícia, sendo que vários homens tiveram que tomar uma vacina por causa das mordidas dos morcegos. E quanto a ele, só resta continuar as investigações de quem pode ser o Batman. O policial está convencido que o Bruce Wayne está envolvido. Contudo, o bilionário tem bons álibis e, inclusive, alguns dias é visto esquiando em outro país. Tendo tempo para refletir na neve, Bruce percebe que precisa do Gordon como um aliado e de alguma forma precisa aproximá-lo, pois sabe que não vai conseguir fazer isso sozinho. Nos dias seguintes, com o Bruce fora de Gotham, muitas coisas acontecem. Selina e Holly matam o cafetão e falam que está na hora de ir para outro lugar. Enquanto que o Gordon começa a ter um caso com a detetive Essen, algo que ele não queria, pois a sua esposa estava prestes a ter um filho. E então, na noite do dia 7 de agosto, a Selina Kyle se veste pela primeira vez como mulher-gato e sai às ruas inspirada no Batman, enquanto que o Gordon reflete sobre as suas ações e as do Batman. E que talvez o Batman não seja o verdadeiro inimigo aqui, pois ele salvou a velhinha, o gato e não tinha matado ninguém. E pessoal, se vocês estão curtindo o vídeo, deixa aquele joinha ou comentário, porque isso ajuda bastante o canal. Valeu? Nos meses seguintes, a ascensão de Gordon na imprensa aumenta quando ele captura um traficante. Contudo, nos dias seguintes, ele é solto ao pagar uma fiança e isso irrita completamente o Gordon. Mal sabe ele que o Batman está indo atrás do traficante também. A questão é que esse traficante sabe tudo sobre a sujeira do Flash e do comissário Loeb. Por isso, o Batman vai atrás dele. E logo chega para ameaçá-lo e consegue lindamente. E temos esse diálogo aqui do Batman falando: "Você não pode fugir de mim. As balas não me machucam. Nada me machuca. Mas eu conheço a dor. Ah, eu conheço a dor. E algumas vezes eu compartilho com pessoas como você." No dia seguinte, o traficante todo borrado aparece no escritório do Gordon falando que quer confessar. O depoimento causa efeito e o detetive Flash é preso temporariamente. E isso deixa o Loeb irritadíssimo com as ações de Gordon, pois ele não foi informado de nada disso. O Loeb entende que o Gordon deveria ter sido leal, algo que ele não foi. Gordon pede desculpas, mas que está fazendo o seu trabalho. Nisso, o Loeb diz que ele pode ter a aprovação da imprensa, mas que ele conhece o verdadeiro Gordon, revelando fotos do policial beijando a detetive Essen. Alguns dias depois, o Gordon finalmente consegue encontrar Bruce Wayne. Ele vai interrogá-lo junto com a sua esposa, a Bárbara. O Bruce faz aquele joguinho de playboy com uma bela garota e diz que se machucou esquiando. Depois do depoimento, o Gordon volta de carro e decide contar tudo sobre o seu caso
para a esposa. Enquanto que o Bruce fica satisfeito com a sua performance de playboy, e o Alfred então fala que imagina que o Batman voltará logo. No mês seguinte, a promotoria aperta o cerco em Flash para ele confessar contra o Loeb. Mas o Flash tem certeza que algo vai acontecer com o traficante, o que iria tirá-lo da prisão. E isso realmente acontece. Alguém envenena a comida do traficante na prisão, mas por sorte ele não morre e ainda diz que vai depor contra o Flash. E no dia 12 de outubro, o filho do Gordon finalmente nasce. Um mês depois, vemos Selina Kyle irritada com o Batman, pois os seus crimes foram atribuídos ao morcego. Ela decide ir atrás da fortuna de Falcone e deixar uma marca na sua cara. Assim, a imprensa não acharia que foi obra do Batman. Contudo, na mesma noite, o Batman também decide ir atrás de Falcone. O herói chega no terraço do vilão e começa a escutar uma conversa com o sobrinho de Falcone. Mas então surge a Mulher-Gato e estraga o plano do Batman. O detetive ajuda a Mulher-Gato e ela aproveita que os bandidos estão inconscientes e deixa uma grande marca de arranhão no rosto do Falcone. Nos dias seguintes, o Batman tenta entender o que o Falcone falava com seu sobrinho, pois ele queria evitar uma má publicidade. E ficamos sabendo que o Falcone quer atingir o Gordon. O Bruce deduz isso e logo vai atrás do policial. Em casa, o Tenente Gordon acorda cedo para cuidar de seu bebê. O telefone então toca e a polícia pede para o Gordon ir imediatamente até a delegacia. Contudo, mal sabia ele que isso tudo era parte do plano do Loeb, que estava envolvido com Falcone para silenciar de vez o Gordon. Quando o policial estava indo para o trabalho, um motoqueiro corta na frente do carro com força e o Gordon percebe que tinha algo errado. Ele observa que o motoqueiro entra no seu prédio e então decide voltar para casa com medo de que algo aconteça com a sua família. Quando ele chega na sua garagem, não encontra um motoqueiro, mas sim uma pessoa num carro segurando o seu filho e a sua esposa sendo sequestrada. O Gordon, de forma impiedosa e sem pensar, atira nos bandidos e eles trocam tiros. O policial leva uma bala no ombro, mas mesmo assim não desiste. Contudo, o homem que estava no carro com seu filho consegue fugir. O Gordon então escuta um barulho de moto ligando e atira nessa pessoa. Ele pega a moto dela e sai em perseguição do carro. Contudo, a pessoa que estava na moto era ninguém menos que o Bruce Wayne. Ele retira o seu capacete e fala para a esposa do Gordon que não vai deixar que o seu filho morra. O Bruce sai correndo, pega uma bicicleta e vai em disparada. Enquanto isso, Gordon consegue atirar nas rodas do carro, que acaba perdendo o controle e bate numa ponte. O policial corre em desespero para salvar o seu filho, mas nisso o sequestrador sai do carro com a criança. É revelado que esse alguém é o sobrinho de Carmine Falcone, que ataca o Gordon com uma faca, mas durante a luta, o bebê do Gordon acaba caindo da ponte. O Gordon grita desesperado, mas na hora H, um homem surge e pula para pegar o bebê no ar. Ele cai no rio abaixo, mas sobrevive, assim como o bebê. Bruce e Gordon então ficam frente a frente. O policial fala que ele deve estar vestindo uma armadura para ter sobrevivido, e o Bruce diz que sim. E então o Gordon fala que está sem os seus óculos, e que não consegue vê-lo direito, e que é melhor ele ir embora. Nos dias seguintes, o Flash faz um acordo de delação e dedura o comissário Loeb, que acaba pedindo demissão do seu cargo. E vemos então o Gordon no topo da delegacia no dia 3 de dezembro. Ele diz que foi promovido para capitão, mas que está preocupado com um lunático chamado Coringa, pois ele está matando muitas pessoas. O Jim está aguardando um amigo que deverá aparecer a qualquer minuto, e assim terminando a saga do Batman ano 1.
E aí, em que história é essa? Mais de 30 anos depois, e essa história do Batman no 1 continua sendo uma das melhores histórias do Batman. Obrigado, Frank Miller, obrigado. Sem dúvidas, a melhor história de origem da história, olha só, do Batman. Pra mim, o melhor é como eles deram uma profundidade de personagem no Batman, mas principalmente no Comissário Gordon. A história é tão dele quanto é do Batman. E essa HQ meio que conseguiu sedimentar o pilar da importância do Gordon nas futuras histórias do Batman. Enfim, Ano 1 é uma obra de arte nota 10 de 10. E esse foi o vídeo com a história completa do Batman Ano 1. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixe as suas opiniões nos comentários. E se curtiu o vídeo, deixa aquele joinha e considere de nos apoiar lá no Padrim para super recompensas envolvendo o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!